as nossas Bíblias em João, irmãos. João, capítulo 5, versículo 1 para frente. É a cura de um paralítico. Ele falou da cura do cego, né? Agora nós vamos falar da cura de um paralítico. Amém? Eu vou ler aqui. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse já fazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando a água se mover, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Meu Deus, é ano demais, né? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Porém, quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aleluia. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O 15, o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. Só até aqui, irmãos, em nome de Jesus. Amém? A gente vê, né, a diferença nesse texto do texto que o Danilo leu. Igual eu já falei aqui no começo, né? O cego gritou para ser clamado. E se a gente prestar atenção aqui, esse homem, ele não conhecia Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós iremos falar sobre a cura de um paralítico. E este paralítico aqui desse texto, ele já sofria com 38 anos, irmãos. 38 anos sofrendo. 38 anos sem receber a cura. Mas assim, logo no começo, eu aprendo, irmãos, que quando o Senhor tem plano na nossa vida, pode passar o tempo que passar, Danilo. Pode passar os anos que passarem. Louvado seja o nome do Senhor, vai acontecer. Ah, Edivânia, mas eu já sofro há tanto tempo, eu já tenho essa enfermidade há tanto tempo. Mas, irmão, se for da vontade do Senhor, ela pode ser curada hoje nesse lugar. E eu não digo assim, só enfermidade do corpo, não. Eu falo enfermidade da alma, enfermidade do espírito, né? Muitas e muitas vezes nós estamos andando na caminhada com Cristo e nós estamos enfermos espiritual, sem força, mas o Senhor, Ele pode levantar, o Senhor, Ele pode curar, o Senhor, Ele pode restaurar. Só o que não pode acontecer, Estevão, é a gente parar e desistir, porque uma hora vai chegar, uma hora a gente vai celebrar, irmão, uma hora a gente vai se alegrar e dizer: olha, eu esperei tantos anos, mas o Senhor me abençoou e o Senhor, aleluia, me curou. Não desista, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi, estudando esse texto, que Betesda significa casa de misericórdia. E o que Jesus fez com esse paralítico aqui foi um exemplo claro da misericórdia de Deus, irmãos. Nós servimos um Deus misericordioso. Ele não tinha capacidade nenhuma de chegar até o tanque. Diferente do outro, que não enxergava, mas podia andar, igual o Danilo falou, tinha outras, né? Ele não podia
caminhar. Ele via. Imagina, eu estou vendo aquilo lá, mas eu não posso chegar não. Todo mundo passa. Você viu a queixa dele? Senhor, olha, toda vez que o anjo movimenta as águas lá que eu quero ir, outro chega no meu caminho. Irmão, imagina, outro chega no meu lugar. A tristeza dele, tadinho. Ele não podia ir. Ele estava prostrado, louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha capacidade de chegar até aquele lugar. Uma multidão enorme ali estava na frente dele. E quando o anjo ali agitava, aquele que podia andar chegava primeiro. Às vezes ele não via, mas chegava primeiro. Aleluia. E talvez ele já estivesse até conformado com toda aquela situação. Você sabia que muitas vezes a gente se conforma? Muitas vezes acontece coisas na nossa vida e a gente acaba se conformando. Ah, não, eu sou desse jeito mesmo. Ah, não, essa situação é assim, eu já vivo nela há tantos anos. É tantos anos que eu estou lutando contra isso e eu não consigo. É tantos anos que está do mesmo jeito, é melhor nem mexer mais. E eu te digo, irmão, é melhor mexer sim. É melhor continuar clamando, é melhor continuar pedindo, porque uma hora vai chegar as nossas bênçãos, a nossa vitória, aquilo que nós desejamos. E não é só sobre vitória não, irmão. É sobre cura mesmo. É sobre restauração mesmo. É sobre estar na casa do Senhor mesmo. Porque o Senhor, Ele nos conhece. Aleluia. Glória a Deus. E eu coloquei aqui que muitas vezes a nossa paralisia, ela nem é física, né? Muitas vezes o que nos paralisa é o medo, né? O medo, irmãos. Passar pelo medo é coisa terrível, irmãos. Olha, sinceramente, ele paralisa a vida da pessoa. A maioria aqui sabe o processo que eu e a minha casa passamos. E depois de um luto que vem é o medo, sabia? O medo do que eu vou fazer, do que vai ser, do que vai acontecer. Gente, é medo de todo jeito. De todo jeito ele paralisa. Ele paralisa de uma forma que você acha que acabou. Você acha que você não tem capacidade para continuar, para tentar, para recomeçar. Mas eu te digo uma coisa, e não é jargão que ele fala de pregador, não, é realidade. Jesus, ele tira todo o medo, aleluia. Jesus, ele tira o medo. Mas como assim, Edivânia? Quer dizer que essa paralisia do medo Jesus tira porque eu sou super? Não, irmãos. É porque com ele nós sabemos que nós somos maioria sim. Nós podemos começar, como foi falado aqui, qualquer projeto na nossa vida. E nós precisamos colocar o Senhor na frente. Senhor, eu sei, aleluia, que em tudo o Senhor está comigo, como já disse o Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, foi Ele que falou, e vai se levantar em meu favor. Existe um Redentor no céu, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e Ele vai se levantar ao seu favor, aleluia. Irmãos, aquele paralítico, ele precisava de alguém para levar ele até aquele tanque. Mas para nós hoje, nós não precisamos de ninguém para nos levar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz assim, olha, que o véu se rasgou e o Senhor está, irmãos, conosco. O Adriano falava que era só uma oração. É só colocar o joelho no chão e orar que a gente se comunica com o Pai. Não precisamos que ninguém nos carregue. Eu não estou falando que você não precisa do seu irmão, você não precisa de oração. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. O Senhor é o cabeça. Eu estou falando de nós, da nossa vida aqui, ó, no meu íntimo. Nós podemos clamar ao Senhor na nossa casa, nós podemos clamar ao Senhor no nosso trabalho, nós podemos clamar ao Senhor aonde nós estivermos. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem, ele estava impossibilitado de se mover. Ele tinha multidões, a palavra vai dizer, a palavra que a gente leu, que tinha multidões de coxos, multidões de paralíticos, de cego, esperando a mesma coisa que ele. E isso frustra. Frustra ou não frustra?
Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu quero tanto isso, mas tem multidão de crente querendo a mesma coisa. Tem multidão de pessoas querendo a mesma coisa, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Nós somos únicos na presença do Senhor. Aleluia. Como assim, Edivânia? Nós podemos orar e o Senhor, Ele vai nos ouvir. Nós aprendemos uma vida toda que o nosso Deus, Ele não confunde a voz dos seus filhos, Vanessa. A gente vai orar, a gente vai buscar, nós podemos estar orando e clamando no mesmo tempo, mas Ele vai distinguir. Essa é a Vanessa, essa é a Márcia, essa é o Ivanildo, aleluia. Ele não faz confusão. Você já viu em casa? Às vezes eu vou chamar o menino, até o coitado do cachorro eu chamo de Esbolt. Eu vou chamar o Bolt, eu é Esbolt, porque a gente confunde tudo. Deus, Ele não confunde não. Deus, Ele não confunde. Aleluia. É verdade. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. E uma coisa que me chamou a atenção no texto desse paralítico, aqui, é que ele nem conhecia Jesus, não. Ele estava lá sentado, eu fui dar uma olhada ali, mas ele não tinha escutado assim, ele não conhecia Jesus. Jesus veio e passou lá onde ele estava. Mas mesmo assim, a cura dele dependeu único e exclusivamente da bondade e da misericórdia de Deus. Aleluia. Único e exclusivamente da bondade e da misericórdia de Deus. Irmãos, eu estava pensando, tem muitas pessoas aí fora que eles falam assim, mas eu conheço Jesus. E muitas vezes eles conhecem mesmo, só de ouvir falar. E eu fiquei pensando, Senhor, o que acontece? Aquele culto do ar livre que a gente foi lá, irmãos, parece ser uma coisa tão simples, mas imagina a multidão de paralíticos que estava naquele lugar, espiritualmente falando, que às vezes imaginava, não, eu conheço, mas não conhecia. E a palavra ali, ela foi liberada. E quantas pessoas espiritualmente, irmão, a gente pode não ver, mas quanta cura pode ter chegado naquele lugar, através das orações, através dos testemunhos, através dos louvores. Nós não podemos desistir de ajudar as pessoas que estão paralisadas de ir ao encontro do nosso Senhor. Nós não podemos desistir, irmãos. Foi lindo, nós podemos fazer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim, quando eu falo que existem em nós paralisias que só Jesus pode resolver, é porque nós já conhecemos o Senhor. Nós já conhecemos a sua bondade, nós já conhecemos a sua misericórdia e nós podemos clamar. O outro ouviu, desculpa usar a sua, tá? Mas é porque foi muito legal. O outro ouviu falar que Jesus estava lá e ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós já ouvimos, nós já conhecemos o Senhor e nós podemos clamar. E foi falado aqui, agora eu não vou lembrar quem foi, que às vezes nós não temos mais força para clamar, Vanessa. Eu já clamei tanto, não é verdade? Eu já clamei tanto, eu já gritei tanto, eu não tenho mais força. Mas o Senhor ouviu aqui, o nosso coração. O Senhor ouviu aqui, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não desista de clamar o nome do Senhor, aleluia. Não desista de clamar o nome do Senhor. E eu repito mais uma vez, irmão, sem medo de ser feliz, sem medo de estar falando errado, existe cura para a nossa vida, sim. Existe cura para a nossa vida, sim. É hoje, porque muitas vezes a gente levanta, irmãos, essa é a realidade, num culto de domingo de manhã, a gente levanta ali na nossa casa e muitas vezes a gente está sem força, sem coragem, mas eu vou te dizer uma coisa, só da gente levantar, colocar o chinelo e vir para a casa do Senhor, a gente está sendo curado daquela preguicinha, curado daquele desejinho, né, de ficar ali deitadinho, não é verdade? E aí onde que está? A gente está se levantando. Eu costumo dizer que existe o ponto A e o ponto B. A partir do momento que você levanta, né? Mesmo sem vontade, você diz, eu vou. Você está se movimentando, saindo do ponto A e chegando aqui no ponto B da sua vitória, de onde você vai encontrar com o Senhor. Louvado seja o nome dele. E outra pessoa que me fez lembrar enquanto eu estava estudando esse texto, eu não lembrei do cego não, lembrei dela. Da mulher do fluxo de sangue. Ela também ouviu falar do Senhor. O paralítico, ele estava lá. O Senhor chegou até ele, conversou com ele, né? Ele recebeu a cura, nós vamos ver mais. Mas ela, tadinha, ela estava lá há muitos anos, né?
com a hemorragia dela, 12 anos, não foi? E ela ouviu falar do Senhor. E ela saiu rompendo tudo, Vanessa, do ponto A, onde ela estava, sentada, triste. Gente, imagina aí, uma mulher que já não podia mais estar no meio da sociedade, porque aquilo era horrível para eles naquela época, né? Então, ela resolveu romper. E ela foi de encontro ao Senhor. Ela triscou na orla do manto dele ali e ela recebeu a cura dela, irmãos. Então vai ter vezes que o Senhor vai chegar. Você já recebeu aquela bênção? Às vezes você não estava nem esperando, né? Aí de repente, pum, eita, que vitória, que coisa linda. Mas vai ter vezes que eu também vou precisar sair de onde eu estou. Vai ter vezes que eu vou precisar sair do meu conforto e ir atrás. Romper a multidão. A multidão que fala ao contrário, né, Socorro? A multidão que fala, ai, meu Deus do céu, não vai dar certo não. É tanta loja de roupa nesse bairro e você fechou a lanchonete para botar uma loja de roupa. Olha a multidão, gente, pelo amor de Deus. Não escuta a multidão, não. Escuta Jesus. Escuta o que Ele está falando no seu coração. Se você quer a cura, né? Se você quer ser um empresário, né? Empreendedor, se você quer ser, irmãos... Escuta Jesus. Agora eu te digo uma coisa, se ele falar não vai, não vai não. Porque diferente da multidão que só faz barulho, irmãos, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está dizendo. Então nós precisamos procurar ouvir a voz do nosso Senhor. Eu queria água. Aleluia. Irmãos, quando Jesus viu aquele paralítico, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Né? Está aqui no texto. E essa pergunta, ela vai caber para todos nós. Muitas vezes, nós aprendemos, eu aprendi quando eu estava estudando terapia, que é corpo, alma, espírito. A gente aprende isso na igreja também, tá, pastor? Mas muitas vezes, obrigada, Estevão, muitas vezes a cura que nós precisamos, ela é emocional. Pode prestar atenção. E o que é que acontece? Às vezes a gente quer ser tão espiritual, irmãos, que a gente esquece de cuidar da nossa emoção. A gente, do nosso coração, do nosso sentimento, né? Da nossa alma. Quando, né, o salmista que fala, porque estás abatido, ó minha alma? Ele estava com a emoção dele triste. Ele estava com a emoção dele frustrada. Mas nós precisamos cuidar disso aqui. Muitas vezes vai ser aqui, muitas vezes vai ser na nossa alma. Irmãos, quando você estiver frustrado espiritualmente, procura o pastor, procura a pastora, procura aquele amigo mais chegado, acho que foi a Vanessa que falou isso, e faz uma oração junto, faz um jejum junto. Mas quando for emocional, o Rafael falou isso numa pregação dele, o pastor, procura um profissional e se cuida também. Não fica paralisado, não fica esperando alguém segurar pela sua mão e te levar, não. Grita, ei, eu preciso de socorro, eu vou me cuidar. Eu falei para você sobre o luto e essa é a realidade da minha casa. Sempre eu vou trazer isso porque foi o que a gente passou. Eu me prostrei, irmãos. Eu passei um ano todinho deitado numa rede, a Socorro sabe. Queria fazer até chamada de vídeo para ver se eu animava. É ruim de falar essas coisas, mas é a realidade. Fiquei lá triste e acabou meu mundo. Um morreu, o outro falava que ia morrer também. Triste, tadinho. Então assim, eu fiquei um ano naquela rede. Meu filho passava e falava assim, mãe, levanta. Mãe, reage. E eu lá, minha casa suja. Olha, irmãos, é triste. Às vezes no final de semana o Isaac fazia faxina, a Manu fazia faxina. E eu lá. Mas um dia, irmãos, eu falei para o Senhor, um dia eu pedi socorro para o Senhor. O pastor ia sim, nunca fui abandonado espiritualmente, graças a Deus eles iam lá. Mas a gente, irmãos, quando a gente está cego espiritual, quando o rancor ele desce para o nosso coração, o negócio ele é cruel, irmãos. Mas eu, irmãos, um dia, na minha tristeza ali, na minha angústia, na minha alma, eu clamei para o Senhor, eu falei, socorro, Senhor, eu não aguento mais ficar nessa situação. Então vai ter hora que nós vamos precisar nos levantar e gritar socorro para o Senhor, Eric. Porque nós não somos super-homens, nós somos todos de carne e osso. E nós todos, irmãos, quando chega a prova, ela nos abala. Não vem dizer que não abala não, porque abala sim, Giovana.
Quando a prova chega, ela abala a estrutura do homem, porque nós somos seres humanos. Mas nós podemos clamar àquele que nos ouve, aleluia. Mesmo fraco, mesmo com vontade de desistir, irmãos, nós precisamos nos levantar. Nós tivemos um encontro sexta-feira das irmãs, foi uma bênção no online. A Vanessa falou que no dia das mulheres, ela recebeu muita mensagem, seja forte e corajosa, e ela ficou pensando naquilo. Aí a palavra dela, tem dias que a gente não é forte e corajoso, nós somos seres humanos, não é verdade? Mas é assim, nem todos os dias, irmã Rose, né? Nós vamos ser fortes e corajosos. Vai ter dia que a gente vai ser manhoso. Como assim? Vai ter dia que o que a gente quer é deitar no colo de Deus, irmãos, orar, chorar, dizer para Ele, Senhor, olha, eu tento ser forte e corajoso, mas hoje não. Hoje eu quero carinho, Deus. Hoje eu não consigo, não. E Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Louvado seja o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não somos fortes o tempo todo. Esquece, irmão, não somos. Não deixa o inimigo colocar isso na sua cabeça, não. Nós somos seres humanos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus perguntou para aquele homem, e Jesus, ele com certeza, todos os dias, ele nos mostra se nós queremos ser curados. Ele nos pergunta se nós queremos ser curados. E eu vou te dizer uma coisa agora, como terapeuta. Ser curado dói, meu filho. Porque ser curado vai mexer na nossa ferida. E o que acontece como ser humano? A gente não quer mexer na nossa ferida. Porque quando, eu não sei você, mas eu já me machuquei muito quando eu era criança, né? Era uma criança abençoada. Quando a gente se machuca, né? Que fica aquela feridinha, que quando alguém vai limpar, o médico, a nossa mãe mesmo, antes eles passavam metiolate, né? Meu Deus, mas doía. Mas quando você vai limpar, o que acontece? Você vai tirar aquela casquinha. Gente, dói demais. Então vai ter coisa, Mirelle, na nossa vida, que pra gente ser curado vai ter que arrancar a casquinha. Você está entendendo? Vai ter coisa na nossa vida que para a gente ser curado, irmão, vai mexer. Mas o legal, o maravilhoso, é que depois que mexer, depois que limpar, depois que colocar o bálsamo do Senhor, você vai poder se tranquilizar, porque vem a cura do Senhor. Então, quando o Senhor quiser, irmãos, quando o Senhor nos chamar para a cura, quando o Senhor quiser curar a nossa alma, a nossa vida, o nosso sentimental, tudo, vamos nos permitir. Aleluia. Eu bebo muito. Então, assim, quando Jesus perguntou para ele, para o paralítico, tá? Se ele queria ser curado, o que foi que ele respondeu? Ele respondeu para Jesus, olha, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando eu tento entrar, o outro já entra. Então Jesus, ele não passou a mão na cabeça dele nesse momento, né? Se você for prestar atenção lá no texto. Não chamou ele de coitadinho. Gente, eu falei, não estou me contradizendo, pelo amor de Deus. Eu falei aqui que vai ter hora que a gente vai deitar no colo do Senhor, né? Que a gente vai ser manhozinho, mas vai ter hora que vai ter cascudo também. É sério. O Senhor, ele não tratou ele como coitado, não. Jesus, ele disse para ele o quê? Levanta, né? Levanta, pega o teu leito, né? Tem uns lugares que fala assim, umas tradução das Bíblias, a tua esteira, né? Ou pega a tua cama e anda. Irmãos, são fases. Eu gosto muito de ouvir as pessoas pregar. Um dia a Vanessa pregou aqui sobre fases, as estações. Então, todos nós passamos por fase. Vai ter fase que a gente vai poder ser manhoso. Vai ter fase que Deus, ele vai até entender aquela dor na alma que a gente está sentindo por algo que a gente queria e não recebeu. Mas vai ter fase que o Senhor vai falar assim, olha, você tem que se levantar. Foi Eliseu, né? Que foi para a caverna porque estava triste, porque estava com medo, e o Senhor mandou ele sair de lá. Então vai ter fase na nossa vida, vai ter fase na nossa caminhada de cristão, que para sermos curados, irmãos, nós vamos precisar nos levantar. Louvado seja o nome dele. O que foi que ele fez? Ele fez exatamente o que o Senhor mandou. Levantou, aleluia, foi curado, pegou a caminha dele, ó, e andou, irmãos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, levanta comunidade de adoração profética. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, às vezes, irmãos, aquela cama para aquele homem podia significar a tristeza dele de uma vida toda, porque ele foi 38 anos daquele jeito, mas ele teve que pegar ela e caminhar. Vamos ter fé, irmã Rose, que muitas vezes vai ser no percurso também. Muitas vezes eu não vou ser caminhada hoje, não vou ser curada hoje, aqui agora, mas muitas vezes essa cura que eu tanto espero, ela vai me pegar no percurso, sem desistir, sem entender, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, aleluia. Então nós precisamos ouvir a voz de Jesus, e muitas vezes a nossa cura, como eu já disse, vai ser no percorrer do nosso percurso. Então, hoje, irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus, vamos perguntar para nós. Nós sabemos. O cego sabia o que ele queria, Jesus perguntou. O paralítico, ele sabia o que ele queria, Jesus perguntou. Então eu não sei da sua vida, mas você sabe. Você sabe o que você quer. Você sabe em qual área da sua vida você quer essa cura. Aleluia. Veja onde precisa ser curado. Aleluia. Qual a dificuldade que nós precisamos arrancar da nossa vida? O que faz com que a gente se sinta paralisado? Eu vou te contar um medo meu, que eu tenho que enfrentar. Medo de dirigir, irmão. Mas como assim, Vânia? Você dirigiu a vida toda? Dirigir por aqui é uma bênção. Mas toda vez que fala assim para mim ir para longe, eu já fico, ai meu Deus, não vai ter estacionamento, eu vou ficar rodando, vão me multar. É um negócio terrível. E amanhã ou depois eu vou ter que fazer isso, vou ter que ir lá no Brasil e a Socorro. Mas eu vou ter que enfrentar o medo. Por quê, irmãos? Porque a gente só vai vencer a nossa dificuldade se a gente enfrentar ela, irmãos. É verdade. A gente só vai receber a cura desse medo, muitos medos, se a gente enfrentar. O paralítico, ele podia olhar para o Senhor. O que é que tu quer? Quero ser curado. Então levanta e anda. Mas, e se eu levantar e eu não andar? Não, se eu não andar eu não vou nem levantar, né? E se eu não levantar? Mas ele teve fé, Vanessa. Ele levantou. Ele pegou a cama dele, a esteira dele e ele andou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores. Não nesse mundo. Não, nós vamos vencer aqui também. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Eu profetizo que você vai vencer aqui também. Eu também, em nome de Jesus. Nós vamos vencer as nossas lutas. Nós vamos vencer as nossas tribulações. Mas com quem, Vânia? Com o Senhor. Aleluia. Com a ordem do Senhor. Levanta e anda em nome de Jesus. Vai ser assim, aleluia. Aleluia. O paralítico, ele disse para Jesus, eu não tenho ninguém. E muitas vezes nós nós nos achamos sozinhos, com essas desculpas. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me levar lá. Eu não tenho ninguém. Isso eu vou te falar mais uma coisa agora como terapeuta também, tá? Deixa eu só beber, irmão. Parece até que eu comi sal no café da manhã, né? Quando a gente, irmãos, se isola demais, quando a gente fica muito isolado, quando tem muito medo, no meu caso, de dirigir, eu já fui assaltada, né? E depois disso, era mais o Adriano que dirigia. Então, fica o quê? Você falou hoje, o bloqueio. Então, quando a gente não se acha capaz, eu vou ficar bem aqui, porque a gente se movimentar, irmãos, correr atrás do que a gente quer dá trabalho. Então, você ficar aqui quietinho é o seu inconsciente. O que ele quer? Ele quer te proteger, Eric. Ele quer que você não se mexa. Ele quer que você não se mova, porque é melhor, porque é mais tranquilo. Não é verdade? Aleluia. É sobre isso. O nosso inconsciente, o nosso pensamento, muitas vezes, irmãos, ele nos prejudica. Porque você tem algo que você quer realizar. Você tem um projeto, irmão. Pode ser espiritual também. A Vanessa tem vários aqui na igreja com mulheres. Mas o que acontece? Eu estou só trazendo para você entender melhor. O que começa a acontecer no nosso inconsciente? Não, fica quieta mesmo. Fica aí na sua mesmo. Porque você marca ali uma reunião e a mulher nem vai. Então você vai bater cabeça para quê? Então o nosso inconsciente, irmãos, ele é projetado para nos deixar no conforto.
É um jeitinho ali. Não vou dirigir mesmo, não. Tem o Uber, ele vai me levar para cima e para baixo. Então, é um medo de transformar. Eu tenho uma terapeuta. Eu sou atendida por uma terapeuta. E não tenho vergonha de dizer. Ela falou que muitas vezes o medo não é nem de dar errado, irmã Rose. O medo é de dar certo. Que loucura. Nem é de dar errado. Às vezes o inconsciente está aqui, vai dar errado. Mas eu estou assim, né? Eu estou com medo, mas e se der certo? O que eu vou fazer? Irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo que vai dar certo, irmão. Você recebe se você quiser. Eu nem sei o que é, mas eu profetizo que vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu profetizo, irmãos, que nós vamos subir nesse altar. Nós vamos dizer para o pastor, eu tenho uma bênção para contar. Aleluia! E a gente vai contar. E a gente vai se alegrar. Eu vou começar pela minha. Quinta-feira, dia 20, a gente vai inaugurar a nossa loja. Aleluia! Eu e a pastora Socorro, minha sócia. Irmãos, é muita luta, irmãos. Há 2 anos atrás, não, 1 ano atrás, que eu passei um ano todinho, né? Depressiva. Eu estava chorando no fundo de uma rede, minha vida acabou. Meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Eu não consigo, eu não tenho força, eu sou fraca. Sempre foi ele, E hoje eu estou aqui dizendo, irmão, tem uma loja lá. Na minha casa, sendo montada, irmãos, para honra e glória do nome do Senhor. Você é capaz, irmãos. Não deixe o inimigo dizer ao contrário. E mais, eu terminei meu curso de terapeuta. Olha, irmãos, como Deus é lindo. Se você quiser ser atendida, eu nem vou te cobrar, tá? Porque, irmãos, eu falei para o Senhor, esse lado da terapia eu quero abençoar quem quer ser abençoado. Porque eu fiz para curar a minha alma, assim, sabe? Os meus sentimentos. E o Senhor tem trabalhado nisso. Irmãos, eu sei que eu falo rápido. Não tenha medo de contar a sua bênção. Não tenha medo de contar a sua vitória. Mas também não se esconda. Não se esconda. Não se esconda. Eu tenho medo de dirigir. Danilo, você confia no Danilo? Procura o seu colega, o seu amigo da igreja espiritual que vai orar por você. Se você não, ninguém, então vai no seu pastor. Se você está aqui é porque você confia nele. E fala, pastor, eu estou com essa dificuldade. Eu não tenho força, eu estou assim, eu estou assado. Não espera desandar, irmãos. Não espera, daqui a pouco você tá lá fora, sem força, sem ânimo, não mais conseguir até chegar até a presença do Senhor. Não vamos nos esconder. Sabe por quê? Porque eu sempre acho que toda vez que eu prego eu falo isso. A gente pode se esconder do pastor, de quem quer que seja, mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor eles estão sobre nós. Então nós podemos nos esconder de qualquer um, menos do Senhor, e eu não estou falando de pecado, não. Está me julgando, não, irmão, eu estou falando de dor, de alma, eu estou falando de medo, eu estou falando de se ajudar como igreja. Há 1 ano atrás, eu estava lá no fundo de uma rede, tinha uma amiga, gente, eu quebrei 3 armador, é sério, agora eu posso dar risada. Imagina aí, eu sei que eu estou pesadinha, tá? Mas imagina aí 3 armadores de um lado e outro, de tanto eu balançar, pá, no chão, quebrava. Sério, num ano, pastora. E quando aquele negócio quebrava, eu ficava desesperada e procurava uma rede, uma corda para pular, e a corda quebrou também. Ai, meu Deus, terrível, irmãos. E a minha amiga lá, Rafaela, a cara da Socorro, ela passava lá e ela falava assim, Edivânia, quem vai quebrar essa rede vai ser eu, vou rasgar ela todinha, que eu não aguento mais te ver assim. E quando dava noite, ela dizia para mim, vem aqui para casa, vamos conversar. E ela fazia janta, e ela fazia café, e ela fazia café da manhã, era 8 horas. Gente, lá tinha anjos que o Senhor colocou naquele lugar para cuidar da minha vida e dos meus filhos. Deus é lindo demais, gente. Olha, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e Ele não desampara o seu filho. Você pode passar, irmãos, a prova que for, a tribulação que for, irmão, mas Ele conhece o seu coração. Eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que eu não tenho um pingo de força, mas eu não quero te deixar. Eu não tenho força de ir até lá não, Senhor. Mas eu sabia que Ele estava comigo. O pastor lá ligava, a pastora ligava, eles iam lá em casa, o pessoal ia lá em casa. E eu, quando ele sentava para a gente conversar, eu falava a real, eu falava, eu estou magoada. Deus, Ele
Era tantas promessas e Deus levou o Adriano. Eu tô magoada mesmo, eu tô com raiva mesmo, eu falava a verdade. Quem sou eu para falar um negócio desse? Mas era o que estava dentro do meu coração. Mas o Senhor, mesmo sem ser passando a mão, Ele falou, irmãos, que não é do meu jeito. E foi o pastor Ivanildo. Um dia o pastor Ivanildo falou assim, olha, Vânia, ele ligou lá, mandou mensagem. É doído você ouvir um negócio desse, mas ele falou, era a vontade de Deus e acabou. Não tem o que a gente pode fazer. Foi a vontade de Deus. Então, irmãos, não esconda os seus sentimentos com o Senhor, porque Ele conhece. Eu podia estar na igreja adorando, louvando. Toda vez que eu ia, o pastor me chamava. Ele falava para mim, olha, você é pastora, você tem um ministério, você foi consagrada, seu marido foi, mas tem o seu ministério e nós vamos sempre te honrar. E eu falava amém. Eu chegava arrebentada. Ele falava, vem cá, pastora, trazer uma saudação. Eu subia naquele altar, eu chorava, eles oravam. Era coisa linda, irmão. Irmão, igreja, não desiste de igreja. Nós não podemos desistir de nós, Danilo. Nós somos igreja, nós somos corpo, gente. Que corpo é esse? Que a gente desiste um do outro, que a gente vê o outro ali, ó, né? E a gente desiste. Às vezes, irmão, nem é uma visita. Às vezes você nem tem estrutura para fazer uma visita, mas manda uma mensagem. Eu mando. Eu sei que, mas você devia ir lá. Mas eu mando, você tá bem? Pelo menos uma mensagem. Igreja não é para desistir de igreja. É para a gente se unir. Porque o nosso cabeça é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, irmãos, nós estamos em processo de cura. Isso eu não tenho dúvida, eu tô. Eu não vou dizer para você que, meu Deus, está tudo mil maravilha. Tem dia que eu choro ainda, irmão. Tem dia que eu lembro ainda, né? Porque eu acho que o pensamento, ele é terrível. Tem hora que você está ali, você viaja lá para anos atrás, quando tudo era bom, maravilhoso, entendeu? Então, assim, nós estamos sempre em um processo. Mas o nosso Deus, Ele está conosco em todo o tempo, aleluia. E a cura dói. A cura dói. Muitas vezes é o que eu te falei, a feridinha, ela vai precisar ser aberta. O Senhor vai soprar, vai colocar o metiolate e o negócio é dolorido. Mas também, irmão, quando Ele fechar, você vai conseguir dar glória. Como assim, Vânia? Eu dou glória. Eu dou glória porque eu tive um casamento abençoado. Eu dou glória porque eu tinha um homem de Deus honrado do meu lado. Ninguém nunca falou assim, olha, eu vi o Adriano olhando para... Não, irmãos, ele era um homem honrado. O Senhor me honrou. Meus filhos podem dizer que eles tiveram um pai abençoado. Então eu vou reclamar para quê, irmãos? Eu não vou ser a primeira e nem a última pessoa a passar por um processo desse. Prove ao Senhor, levar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até eu dizer um negócio desse, irmãos, ó, demorou, eu não conseguia. Senhor, glória a Deus que o Senhor... Irmãos, quando ele faleceu, nem status eu coloquei, aquele versículozinho lá, né, combati o bom combate, não, eu tava com tanta raiva, irmão. É o meu processo, é a minha vida, é o que eu passei. Vânia, mas eu fiquei. Acho tão lindo quando morre alguém, você vai lá, glória a Deus, aprove o Senhor levar. Eu não consegui falar isso. E não é para escandalizar não, tá bom? Não é para escandalizar. E vamos terminar aqui. Glória a Deus, irmãos. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Tem cura, em nome de Jesus. Eu não sei qual a área, mas tem cura. Fica no caminho. Se precisar ficar caladinho, às vezes fica. Mas se precisar gritar, igual o cego gritou, grita também. Clama também. Porque tem cura, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus curou aquele homem. Jesus curou esse homem, esse paralítico. Era num sábado. Então, para os líderes judeus ali, era violar a lei, né? A gente já leu sobre isso. Porque ninguém podia trabalhar naquele sábado. E Jesus curou o homem e pediu para que ele carregasse a sua cama, que era outra, né? Infligiu de novo, que era trabalhar. Então, assim, irmãos, Jesus, Ele é coisa linda. O que eu aprendo nesse texto aqui é que Jesus é coisa linda. Às vezes, a gente faz tanta regra, Luiz, tecladista, a gente faz tantas regras, né, como se a gente fosse Jesus, né? A gente faz uma pá de regras. Regras e muitas regras. E Jesus, Ele está falando assim, ó. Jesus está mostrando para esse povo aqui, ó, não é sobre regras. Não vai ser sobre regras.
É sobre o que o Senhor quer fazer. É sobre o dia que o Senhor determinou para fazer. Esse sábado aqui era um dia determinado pelo Senhor para a cura desse homem chegar. E eu não sei qual vai ser o dia determinado para a sua cura chegar. Eu só te peço, por favor, em nome de Jesus, fica no caminho, fica na posição, fica esperando e caminhando. Lembra? Ponto A, ponto B, porque vai chegar. Aleluia. Então aquele povo, eles ficaram indignados porque o Senhor curou aquele homem naquele dia. Irmãos, nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos o dia que vai ser, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que está acontecendo. E como cristãos, irmãos, nós aprendemos também que é dia após dia. Não se culpe tanto, não se julgue tanto. Não se julgue tanto, se ame, sabe? Se ame mesmo, mulher, homem, se ame. Se coloque na presença do Senhor e se ame, se valorize, trabalhe, estuda, procura crescer financeiramente, espiritualmente, cuida da sua mente também, porque o Senhor, Ele está conosco, amém? Então o que o Senhor falou para ele foi: você está curado, né? Quando Jesus encontrou ele, eu acho que no versículo 14, irmãos, eu perdi aqui, mas lê lá o texto, viu? João 5, você pode ir lá ler direitinho. Jesus, ele falou para ele: você foi curado e não peques mais, para que lhe aconteça coisa pior. Então esse paralítico, ele foi curado por Jesus em um gesto de misericórdia. E o povo judeu, ele acreditava que toda doença, toda desgraça era um castigo de Deus sobre os pecados cometidos. Às vezes nós somos curados e voltamos para o mesmo lugar. Escute isso aqui. Às vezes, o Senhor nos cura e nós voltamos para o mesmo lugar, para o mesmo pecado. E Jesus, ele nos convida a não pecar mais. Irmãos, quando Jesus nos curar de algo, nós não podemos voltar mais lá. E nós somos transformados e nós podemos viver uma nova vida no Senhor. Então, não importa, irmão. Não importa qual é a multidão, né? O que a multidão diga para você, escute a voz do Senhor Jesus. Escute a voz do Senhor Jesus. Jesus encontrou esse homem aqui, ele nem imaginava que ia ter um encontro com o mestre. Igual a mulher samaritana, né? O Senhor chegou lá naquele poço, lá conversando com ela, trouxe cura para a vida dela. Então é isso, irmãos. O Senhor tem cura para a nossa vida, o Senhor tem cura para a nossa alma, o Senhor tem cura para nosso espírito, para nossa mente. A gente tem que ficar na posição e onde o Senhor mandou a gente ficar, amém? Vocês entenderam um pouquinho? Entenderam? Não importa a multidão, não importa a situação, não importa o processo. O que importa é que tem Jesus que vai nos encontrar em nome de Jesus. Eu agradeço, pastor, a minha oportunidade. Amém?